Você não precisa pensar o que você está pensando nesse momento. Se você está numa fase de vida que você está pensando de forma descontrolada, está com as emoções abaladas, tem aquela sensação de que está vivendo alguma coisa e de repente algum pensamento te tira daquela situação, ainda que ela seja boa, vê esse vídeo até o final que eu acho que ele vai te ajudar. Meu nome é Noa Marchese, eu sou artista e tenho passado por um processo de autoconhecimento muito profundo de 2 anos pra cá e gero conteúdo na internet e nas minhas obras também sobre esse tema. E eu quero falar um pouquinho com as pessoas ansiosas. Esses processos de pensamentos descontrolados, emoções controladas, eu gosto muito de comparar a um barco no mar, um barquinho no mar. Partindo do princípio que o nosso objetivo é se sentir bem. Então, nessa analogia, o se sentir bem é chegar em terra firme. Só que a maioria de nós está fazendo o quê? A gente está remando loucamente. Independente das condições do mar, independente das condições do tempo, a gente está remando para chegar em algum lugar seguro. Eventualmente a gente vai chegar numa porção de terra, a gente vai chegar cansado, a gente vai chegar traumatizado com o trajeto, porque foi muito pesado. Nossa sociedade, inclusive, valoriza muito isso, né? Tem várias biografias nesse sentido. Só que, por que eu gosto muito dessa analogia? Lembrando que nenhuma analogia é perfeita, né? Mas nesse caso, a correnteza, que a gente, na nossa sociedade, entende como seria ruim, né? Vou deixar a correnteza me levar? Como assim? Eu tenho que lutar contra a correnteza? Nessa analogia, a correnteza tá levando para alguma porção de terra. Então, se eu consigo parar de remar, a correnteza vai me levar para algum lugar e eu vou saber para onde eu tô indo. A questão é, nenhum de nós, a maioria de nós, não consegue parar de remar por tempo suficiente para que a correnteza nos leve para algum lugar. A gente até consegue, e aí parar de remar seria o quê? Parar de se esforçar, parar de pensar, parar de achar estratégia. A maioria de nós não consegue fazer isso por muito tempo. A gente relaxa, ou a gente dorme, ou sei lá, a gente vai se divertir, a gente para um pouquinho, mas logo depois, na segunda-feira, 9 horas da manhã, a gente tá de novo com o remo na mão e tentando chegar em algum lugar, e aí seguindo o mesmo protocolo de sempre, né? Que é um protocolo, inclusive, que nos adoece, porque ele pede da gente muito esforço para conseguir atingir esse objetivo. Se a gente conseguisse parar de remar, soltar o remo um pouquinho em cima do barco, a gente ia perceber o nosso barco sendo levado pela correnteza para algum lugar. Eventualmente a gente poderia voltar a pegar o remo, porém já facilitado por essa correnteza, chegando em algum lugar. Talvez no trajeto a gente fosse ver alguns animais indo também, ou seja, a gente veria que a gente tá nesse ponto certo, né? Ok, nós não soltamos o remo e estamos ainda na velha prática de remar a qualquer custo para chegar numa porção de terra firme. O que eu diria, o que a gente pode fazer nesse caso, né? Para não se perder demais ou não se exaurir demais no processo. E aí tem uma outra analogia que são os recifes. Não sei se vocês sabem o que é recife. Recife é aquela porção de terra que aparece quando a maré baixa. Às vezes são corais, são pedras, tudo mais. Então, nessa analogia, eu vou pressupor que tem um monte de recifes em alto mar. Esses recifes, para quem estaria nesse barco remando, eles podem representar paradas de descanso. Não é a porção de terra final ainda, onde esse marinheiro aí quer chegar. Ainda não é. Até porque esse recife, ele some, né, de acordo com a tábua da maré. Porém, ele é um lugar de descanso, ele é um lugar de parada, onde a musculatura pode se refazer, onde dá para respirar um pouquinho, dá para até apreciar a paisagem, né? Por que não? Na analogia, esses recifes são esses períodos do dia em que a gente medita, escreve, pinta. São momentos de recarga que podem nos ajudar a avaliar o que a gente está fazendo. Inclusive, são nesses momentos, paradinhos lá no Recife, fora do nosso barco, em que a gente começa a se questionar. Será que está adiantando eu remar dessa forma? Será que eu
não poderia tentar, ainda na lógica do esforço, mas será que eu não poderia tentar remar para um outro lado? Ou seja, são pausas estratégicas que podem nos tirar dessa loucura que a gente entra muitas vezes de estar totalmente entregue a esses pensamentos que vão nos sequestrando o tempo inteiro. A nossa vida tá passando e a gente está sendo sequestrado o tempo inteiro por sentimentos e emoções que surgem do absoluto nada. E aí o que pode acontecer, usando a analogia, que essa pessoa que para nos recifes ali uma vez por dia para respirar, um dia assiste um animalzinho seguindo uma correnteza. Ou um dia para pra perceber o vento, fala, olha que barato, se eu entrar no meu barco de novo e permitir que o vento me leve, talvez eu chegue em algum lugar melhor, olha, está indo para algum lugar. Ou seja, são paradas onde eu posso observar o meu entorno. Na nossa vida cotidiana, essas paradas nos ajudam a perceber a gente mesmo. Como que tá meu corpo? Como é que estão as minhas emoções? Como é que tá a temperatura do dia hoje? Como é que tá a minha casa? Como é que estão as pessoas com quem eu convivo? Mas olhando de verdade, né? Sem passar pelo filtro dessas emoções, desses pensamentos. Eu tô olhando de verdade. E aí, olhando de verdade, eu posso ter insights e perceber que talvez eu não precisasse estar remando, ou não precisasse estar me esforçando, ou esses pensamentos que me sequestram e que me fazem fazer coisas sem pensar, eles não precisariam me dominar. Eu posso tomar um outro caminho de pensamento, tudo isso a partir dessas paradas. Uma das coisas que eu tenho praticado muito é a atenção às minhas emoções, né? Antes da atenção ao pensamento, são as minhas emoções que me dizem se eu estou num caminho de pensamento que é útil para mim ou não. Durante muito tempo a gente foi ensinado a pensar positivo. Algumas pessoas têm essa prática, né, de desenvolver pensamentos melhores. No final das contas, é um pouco sobre isso, porque os pensamentos que uma pessoa adulta tem é um compilado de pensamentos de milhares de outras pessoas que foram sendo absorvidos ao longo da vida. Então, cabe a mim, sim, fazer uma substituição de ideias, conceitos, pensamentos. Então, se eu acho que pessoas assim são feias e, portanto, eu sou feia porque eu sou assim, cabe a mim achar beleza de outras formas, porque elas existem, e, portanto, achar em mim também. Então, no final das contas, é sobre mudança, sim, de pensamento, ou é sobre acréscimo de pensamento. Porém, quando a gente se envolve demais com os pensamentos, eles têm esse magnetismo de nos prender. É um fio que a gente vai desenrolando, ele meio que não tem fim. Por isso que eu comecei a praticar a percepção às minhas emoções. E também porque a emoção, ela é fruto de um pensamento. Então, a emoção é uma forma de eu entender o que eu tô pensando sem mergulhar nesse pensamento. Eu olho para minha emoção e por ela eu já consigo saber, bom, o que eu tô pensando está me fazendo remar demais, ou o que eu estou pensando me fez soltar o remo e ir com a correnteza. São as minhas emoções que dizem isso. Agora, uma coisa muito importante, nessa prática de análise das próprias emoções, né, de estar próxima, de conseguir interpretar o que são essas emoções e conseguir gerenciá-las de alguma forma, é uma prática possível, essa de gerenciamento, quando essas emoções estão no começo. Então, vou fazer de novo a analogia com o barco. Eu tô lá remando no meu barco, eu tô remando há muitas horas, mas há muitas horas, já nem sei onde é que eu tô. Eu tô remando, eu quero chegar numa porção de terra, não faço a menor ideia onde eu tô, não tenho GPS, não tenho mapa, não tenho nada, e eu tô no meio do oceano remando. Eu tô muito cansada, eu tô remando há muito tempo. Então, a chance de, nesse momento, fazendo analogia do sentimento com o remo, eu parar um pouquinho de remar e entrar numa percepção de onde eu tô é muito pequena, porque eu tô tomado pelo desespero nesse momento. Então, essas práticas, por isso que muitas vezes quando a gente tá muito aqui em cima de estresse ou de ansiedade, alguém fala, respira, porque a vida, isso entra por aqui, sai por aqui, até irrita, porque o fluxo de pensamento, de emoção, que não são úteis para você, ela tá tão grande que a ação precisa ser proporcional, porque tá tudo muito fora do controle. O que eu venho fazendo comigo e que tem dado muito resultado é a percepção das emoções no começo.
Então equivale na analogia dizer que eu pego o barco, começo a remar e no começo eu já entendi que eu estou fazendo esforço e aí eu já consigo, antes de me exaurir, antes de eu ficar cansada, antes de tudo isso, eu consigo soltar o remo, ver, peraí, para onde eu tô indo mesmo? É necessário que eu reme desse jeito? Esse é o sentido? E eu consigo eventualmente mudar o sentido, até parar de remar um pouco, voltar o barco para onde eu tava, peraí, ainda não é o momento de ir. É muito mais fácil quando tá no começo. E o que me ajuda muito a identificar no começo as minhas emoções é fazer a pergunta: como é que eu estou me sentindo agora? E aí não importa se você tá lá remando em alto mar há muito tempo, cansado, você ainda consegue praticar isso. Mesmo que a sua emoção esteja muito descontrolada, você ainda consegue praticar isso. Talvez o que você precise agora é parar num desses recifes por alguns dias, pelo máximo de tempo possível, respirar, apreciar a paisagem, se preocupar um pouco menos com essa sensação ou com o que te leva a remar, parar de pensar um pouco nisso, aproveita essas paradas um pouco. Quando você perceber que isso recuou, que o ritmo disso desacelerou, aí você consegue implementar isso na sua vida, no seu dia a dia, que é essa prática de se perguntar: como é que eu tô me sentindo agora? Essa pergunta abre possibilidade pra gente sair de processos que vão ficar muito grandes depois, mas a gente vai conseguir pegá-los no início. Agora chegou aquela hora de te convidar a escrever alguma coisa nesse vídeo, a curtir, a ir para as redes sociais. O que eu quero é conexão com as pessoas, eu quero achar as outras pessoas que estão passando pelo processo que eu estou passando. E eu quero mostrar as coisas que eu estou fazendo, a forma que eu estou pensando o mundo, para ter uma troca genuína com todo mundo. Então, se você é uma delas, quero fazer conexão com você.